A Comissão de Constituição e Justiça, como contei para vocês, aprovou a proposta que limita decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. Quais são as regras, os conceitos? Bruno Pinheiro é quem vai explicar para a gente agora, ele que está inclusive com a presidente da comissão. Que bom, Bruno. Agradeço também à deputada federal Caroline de Tone por participar conosco. Bem-vindos. E que gentilmente nos atende e está te ouvindo também. Ótima tarde, Evandro, a quem nos acompanha. Eu vou direto ao ponto com a senhora, um dia importante. Esse assunto começou no Senado, agora na CCJ. Foi aprovado hoje, agora será levado para uma outra comissão que não existe ainda. Quanto tempo deve levar para essa discussão chegar ao fim e, de fato, como a oposição espera, ser uma novidade, acabar com as decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal? Então, hoje tivemos um grande dia na CCJ, né? Nós já tínhamos discutido essa matéria antes das eleições e conforme um acordo feito entre a própria oposição e situação, hoje estava para ser votado. O governo queria realmente prolongar e não votar hoje, mas nós, cumprindo esse combinado, submetemos a votação, votamos a PEC 8, foi aprovada. O passo agora é passar na comissão especial, depois plenário, aí depois ir para promulgação. Mas o fato é que, além da PEC 8, que limita as decisões monocráticas, aí a gente entende a importância, no caso da desoneração da folha. O Congresso Nacional aprova aí a prorrogação da desoneração, o presidente da República veta, volta para o Congresso Nacional, a gente derruba o veto, e o que o governo faz, que perdeu, né, não teve a maioria no Congresso, peticionou ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Zanin, numa decisão monocrática, deu um prazo para o Congresso reonerar a folha, ou seja, desrespeitando a vontade de 513 deputados, 81 senadores, e isso não pode mais ser tolerado. Então, essa PEC já foi aprovada no Senado, foi aprovada na CCJ e tende a transcorrer. Estamos agora, eu saí da CCJ, mas está entrando em votação neste momento, também a PEC 28, que prevê sustar decisões judiciais do Supremo que invadam a competência do Congresso Nacional. Esse é outro tema muito relevante e temos ainda na pauta e vamos seguir até o final do dia. Por mais que o Lira tenha suspendido a sessão do plenário, nós tivemos quórum para iniciar e queremos esgotar essa pauta ainda hoje. 2 projetos de lei para criar novas hipóteses de crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também prever um prazo para que o Pacheco analise e não engavete, como tem feito, os pedidos de impeachment com relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, feito isso, vamos fazer essa entrega à sociedade brasileira que tanto tem cobrado e visto os excessos do poder. De que maneira que os integrantes da comissão vinham olhando para esse tema e se manifestaram nesse dia em que a maioria decidiu, então, que na comissão há a possibilidade agora de limitar essas decisões que são tomadas por um único ministro? Então, nós tivemos ampla maioria para aprovação dessa pauta, foram 39 votos a 18 e tivemos, então, ou seja, um êxito muito grande. Só para dar um exemplo para vocês, um desses temas do ativismo judicial tinha sido submetido no outro mandato, onde eu era deputada, membro da comissão, e nós perdemos por 1 voto. Agora, ganhou-se essa pauta com uma margem grande de diferença na votação, 39 votos a 18. Isso mostra que tantos parlamentares, ouvindo a sociedade e vendo os atos, né, do Supremo, estão entendendo a necessidade de corrigir esses excessos para que realmente a democracia possa ser respeitada no país e que retome-se o reequilíbrio entre os poderes, porque infelizmente o judiciário hoje está hipertrofiado. Bruno, rapidamente, que o Alan Gani tem uma pergunta também para a presidente da comissão. Vai lá, Gani. Deputada, boa tarde. Existe algum projeto para melhorar a questão processual do Supremo, para que ele não haja mais de ofício, seja de fato provocado pelo Ministério Público, inquéritos com data para começar e data para terminar? Existe alguma movimentação no Congresso nesse sentido? Olha, na verdade, a existência de inquéritos no Supremo Tribunal Federal não tem previsão nenhuma. Foi baseada num regimento interno do Senado, mas que nós entendemos que é ilegal. Então, nesses projetos de lei, o que a gente tem é ampliar o rol de condutas dos ministros que configuram crime de responsabilidade, o que a gente entende que vai inibir esse tipo de conduta ativista dentro do tribunal. Por exemplo, quando o Barroso, que é presidente do tribunal, ele fala que derrotou o bolsonarismo ou que o tribunal não tem uma natureza apenas jurídica, mas política,
isso é extrapolar da função de um magistrado e a gente entende que isso se enquadra nesses rolos de crime de responsabilidade. Ele não deve ser um juiz não pode ter uma postura político-partidária, ele tem que aplicar a lei e a Constituição. Então, essas manifestações político-ideológicas ou ativistas, né, ou que invadem nossa competência, todas estão no rol. Prazos processuais não estão sendo advertidos, só um prazo para o presidente do Congresso Nacional realmente analisar os pedidos e pautar sob pena de trancar a pauta. Nós entendemos que essas medidas, elas dão um claro recado aos ministros que está na hora de não termos mais inquéritos abertos, perseguindo parlamentares, jornalistas, né? Temos brasileiros banidos hoje do Brasil, que é o caso do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo, que tiveram passaportes cancelados e contas no Brasil bloqueadas. Ou seja, isso nós entendemos que são abusos de poder e devem ser corrigidos também por meio da legislação, uma vez que a CPI do abuso de autoridade não está sendo aberta aqui no Congresso Nacional, que seria um dos meios de freios e contrapesos previstos na própria Constituição Federal. Presidente, só um minutinho que o Gustavo Segré também tem uma pergunta. Vai lá, Segré. Deputado, boa tarde. Obrigado pelo seu tempo. A pergunta a PEC vem de 2021, a PEC 8. Tem o projeto de lei 4754 que vem de 2016 sobre o crime de responsabilidade e sobre a opinião, o crime de opinião, seria 2022. O que a senhora acha que motivou trazer essas três questões de datas tão antigas para esse momento de agora e que tenha tido o beneplácito dos 39 votos? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas o que motivou pautar agora essas PECs, eu acredito que teve a questão do presidente da Casa. Na verdade, essa PEC 8, quando foi aprovada no Senado, a nossa intenção já era pautar na CCJ. Mas o presidente Lira não soltava da mesa, ou seja, não despachava para a CCJ, demorou alguns meses, e por conta da questão da briga das emendas, né, ele soltou. E ele nunca interviu na CCJ no sentido de dizer o que eu não deveria ou não pautar. Mas conhecendo a nossa linha de condução, né, entendemos que como uma deputada de oposição, a CCJ hoje é o único espaço em que os temas realmente da oposição podem ser discutidos amplamente. Ele sabia que nós pautaríamos. Pautamos e continuamos essa discussão até aprovar a admissibilidade. Vai lá, Fábio Piperno. Tarde, deputada. Eu fiquei em dúvida, deputada, em relação a duas coisas. Uma, quando a senhora fala em ativismo judicial, vocês estão no texto, então, aprovando, digamos, punições para ministros que cometam excessos nessa questão. Eu gostaria de saber, por exemplo, que a senhora citou o caso do ministro Barroso, se vocês estão prevendo punições, se o ministro emitiu uma opinião como essa de acabar com o bolsonarismo nos autos de algum processo, o que é extremamente grave, ou, por exemplo, ele manifestar uma opinião em uma palestra que não tenha nenhuma relação com algum tema que ele esteja julgando naquele momento. E outra coisa, quando a senhora falou que vocês vão exigir do Senado um prazo para que os projetos prevendo punição aos ministros sejam votados. Essa exigência seria mais uma sugestão ou vocês vão tentar alguma exigência legal para que o Senado faça isso? Não, o projeto de lei prevê que o Senado tem um prazo para analisar sob pena de trancar a pauta, tá? Então, essa é a resposta ao segundo questionamento. Com relação ao posicionamento dos ministros, com relação numa palestra, etc., uma coisa é a questão acadêmica, mas não dá para a gente diferenciar a postura do ministro da sua conduta social, porque o próprio Código de Ética da Magistratura prevê que o magistrado deve ser uma pessoa que tem uma postura social comedida, mas a gente vê o tempo todo os ministros se pronunciando sobre casos em julgamento, ministros dizendo que se o atual presidente está aí foi porque eles mudaram o entendimento da prisão em segunda instância, foi porque eles permitiram. Então, quando a política entra por uma porta do tribunal, a justiça sai pela outra, diz um ditado. E quando a injustiça é cometida pelo judiciário, contra ela não há quem recorrer. O fato do inquérito do dia 8 de janeiro, por exemplo, sai em trâmite no Supremo Tribunal Federal, que é um dos casos do tema da anistia, que também está na CCJ e ontem foi lido o parecer e dado vista, é um outro caso clássico de que não poderia estar acontecendo, porque aí nós temos a violação do juiz natural, do promotor natural, nós não temos duplo grau de jurisdição para os condenados, para quem eles vão recorrer com penas de 17 anos, penas que não são individualizadas, não tem individualização da conduta. Então,
Então, isso são direitos básicos do acusado, ampla defesa, contraditório, presunção da inocência e individualização da pena com provas. O caso da anistia é um caso clássico também de um excesso que está acontecendo vindo do Supremo Tribunal Federal, que deve ser corrigido porque eles não estão fazendo uma autocontenção. Ao contrário, é o tempo todo extrapolando as suas competências e assumindo competências que não são deles. Então, nosso único objetivo ao fazer essas pautas são reequilibrar os poderes e que cada poder fique dentro do seu próprio quadrado das suas competências constitucionais. Não, deputado, eu continuo com uma dúvida. Nesse momento, sendo votada a PEC 28, que susta decisões que invadam a competência do Congresso Nacional. Ok, deputada, muito obrigado à senhora, à assessoria, que você deu um tempo para conversar com a Jovem Pan e retorne outras vezes para a gente esclarecer um pouco mais sobre o que está na agenda, viu, Evandro? É que nós não temos a PEC 28, temos mais os 2 projetos de lei que estão em votação nesse momento e a deputada Crissoneto tem que pegar o voo, que é a minha vice-presidente, então eu tenho que reassumir, senão ela vai perder o voo também, ela tem mãe de filha pequena. Grande abraço, obrigado, estou à disposição para continuarmos esse debate. Obrigado. Outra vez a gente vai oferecer um chimarrão para a senhora também. Ok, obrigado. Obrigado. Evandro, valeu. Valeu, deputada. Corre lá. Agradeço aí, né, a deputada por ter permanecido conosco e respondido as perguntas de todos. Eu vi que o pessoal estava meio apressado. É sempre assim, ali pelo espelho dá para ver que ela saiu correndo ao lado da assessora. Tá assim. Obrigado, Bruno. Sempre muito bom conversar contigo e traga mais entrevistados, porque é muito bom a gente também ter diretamente, né, a conversa com esses parlamentares para compreender para qual sentido eles querem seguir.